Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quadro. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente das nossas aulas. né? Como vocês viram no início do nosso artigo, é muito comum a gente ter dificuldade em organizar um horário de estudo e muitas vezes as notas ruins da escola acontecem por causa disso, até mesmo uma reprovação no vestibular ou em um concurso acontece porque nós não conseguimos nos organizar direito. Então, a nossa conversa de hoje é com esse intuito, de montar um horário de estudos, pelo menos ter uma ideia de como montar um horário de estudos, porque a gente sabe que a rotina de cada pessoa é diferente, né? Depende muito do tipo de escola onde você estuda, depende muito das atividades que você faz fora do horário de estudo. Então, nós vamos montar um horário de estudos hoje pensando em cobrir algumas dessas situações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no horário de estudo é marcar os horários em que você não consegue estudar. Né? Eu vou marcar aqui já de vermelho. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem uma rotina de aulas na parte da manhã. Bom, nesse horário a pessoa não consegue estudar de forma alguma. Né? Não tem opção de estudar, então esse horário não está disponível para você estudar as matérias extras ou preparar para uma prova. Esse horário não tem jeito mesmo. Um outro horário que não se pode abrir, do qual não se pode abrir mão, é o horário do almoço, né? Afinal de contas, saco vazio não para em pé, então o horário do almoço ele tem que estar aqui todo preenchido com almoço. É nesse horário que você vai aproveitar para relaxar também das atividades que você fez na parte da manhã. Vamos pensando aqui ainda no, no meio da semana, né, nos dias úteis. Bom, um outro horário do qual você não pode abrir mão é o horário de sono. Você não pode ficar sem dormir. Afinal de contas, se você não dorme direito, você não consegue prestar atenção nas aulas, você não consegue se concentrar nos estudos. Tá bom? Agora vamos também separar as nossas matérias em dois tipos. Vamos pensar, tem um tipo de matéria que você precisa fazer muito exercício para melhorar, que é o caso de matemática, física, química, que são matérias que exigem muitas contas. E português também você precisa separar um tempo para fazer redação, né? Que hoje é um assunto, é um ponto muito importante, né? No trabalho, no vestibular, a pessoa precisa escrever bem, então é bom separar um tempo para fazer redação. Geografia tem um pouquinho de conta também às vezes, mas nem é tanto, né? E inglês também você tem que fazer alguns exercícios, mas você consegue treinar inglês vendo um filme, é, conversando com um colega em inglês, enfim, há outras alternativas. E essas outras matérias aqui, onde você faz menos contas, a gente vai marcar de amarelo, são biologia, geografia, história e inglês. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar preencher o meu horário da semana usando essas matérias, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: vamos usar aqui a parte da tarde, ó, das 3 às 5 da tarde, para estudar as matérias que a gente precisa fazer mais conta. Por que, que eu vou escolher esse horário? Porque é o horário em que você normalmente estaria trabalhando, né? Se você não fosse estudante do ensino médio ou do ensino fundamental. Eu não estivesse fazendo pré-vestibular, é o horário que você estaria trabalhando e de qualquer jeito você tem que fazer uma atividade que exige um pouco mais de concentração mesmo. E vamos separar assim em dias alternados. A matemática, um dia que você não estuda matemática nem física, no outro física, depois um dia alternado também, depois química. E sempre depois de uma dessas matérias, a gente vai estudar aqui das 17 às 19 ou das 20 às 22, a gente vai separar para estudar o quê? Para estudar alguma coisa que é totalmente diferente das matérias anteriores, né? Então, se hoje eu fiz muita conta na parte da tarde, vamos lá. Depois do jantar, né, eu vou estudar alguma coisa que não exige muita conta. Por exemplo, geografia. Eu não preciso fazer muita conta em geografia. Aqui na quarta-feira, eu vou estudar história. Sabe por quê? Porque fica um pouco monótono. Você estuda história e geografia no mesmo dia, né? Porque é muita leitura. Da mesma forma, matemática e física. Você faz muita conta, acaba ficando um pouco
cansativo. Na sexta-feira, que é um dia mais tranquilo, eu vou estudar inglês, por quê? Porque aí eu tenho a opção de assistir um filme em inglês, por exemplo. Eu vou ao cinema e assisto um filme em inglês, já estudei um pouquinho de inglês, tá bom? A gente aqui conseguiu ocupar o nosso tempo com todas essas matérias, né? Bom, vamos marcar o que a gente já conseguiu estudar. A gente já conseguiu estudar um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, um pouquinho de química, já conseguimos estudar também um pouquinho de geografia, de história, de inglês. E agora a gente precisa estudar o quê? A gente precisa estudar biologia, português ainda. Vamos colocar aqui biologia na terça-feira e química e português na quinta-feira, tá bom? Olha o tempo que sobrou aqui, ó, para você não estudar, para você não fazer nada, né? Bom, é lógico que você não vai usar esse tempo todo para ficar sem fazer nada, mas também não vai usar esse tempo todo para ficar estudando. É muito importante que nesse tempo livre você faça um esporte. Por exemplo, você toda segunda-feira você joga, você faz um esporte. Pronto, vamos marcar aqui um esporte. Nem que seja uma corrida no bairro, você faz um esporte aqui na segunda, na quarta e na sexta. Você faz um esporte, fica legal, fica com a cabeça boa para o restante da semana. E o que você pode fazer aqui na terça, na parte da tarde ou da noite? Vamos colocar na parte da noite aqui, ó. Você pode estudar um pouquinho mais de matemática ou física, e na quinta, ou até mesmo química, né? Vamos pensar aqui. Você pode estudar um pouquinho mais de matemática, de física ou química, tá bom? Na quinta-feira, a mesma coisa, matemática, física ou química, porque você tem esse tempo para fazer conta, tá? E você pode separar alguns momentos aqui no sábado, por exemplo, sábado das 3 às 5 da tarde. Ó, no sábado das 3 às 5 da tarde você pode estudar um pouquinho de biologia, de geografia, de história. Pode fazer isso também no sábado ali, logo antes do almoço, né? Se você não tiver aula na parte da manhã no sábado, não tiver nenhuma prova, você pode estudar um pouquinho também de inglês no sábado. Você pode, o que mais que falta? Biologia, geografia. Você pode estudar um pouquinho também de português no sábado, né? Você pode separar ali, fazer uma redação, contando alguma coisa interessante que passou pela sua cabeça. E no restante do tempo? Bom, o restante do tempo você pode usar para o seu lazer. Você pode usar para o seu lazer aqui. Você pode encontrar com os amigos, tomar um sorvete, dar uma volta no bairro, passear com seus pais. O domingo, deixa o domingo livre para você fazer o que você quiser, até mesmo para cumprir alguma tarefa que você não conseguiu fazer durante a semana, principalmente ali naquele horário da tarde, que tá todo mundo meio cansado, ninguém quer fazer nada, ou então você separou esse dia para sair, para fazer um passeio que você não estava muito afim, leva um livro para ler também. Deixa essa flexibilidade aqui, ó, no horário da tarde, né, no final da tarde, início da noite, das 17 às 19 horas, para você poder trocar, né? Por exemplo, vamos supor que você quer jogar futebol mais tarde, estuda geografia um pouco antes. Qual a lição principal disso tudo? Separa o tempo que você não pode estudar, organiza o seu estudo no tempo livre e organiza também o seu tempo de esporte e lazer. Tá vendo aqui, das 17 às 19, não tem nenhuma atividade para você fazer da escola, né? Então, você também pode trocar, faz o lazer um pouco mais cedo, faz o esporte um pouco mais tarde. E aqui no final da noite, das 8 às 10, que você de repente pode não estar com pique para fazer muito exercício, separa esse tempo para alguma leitura também. Por isso que a gente separou essas matérias que são mais de leitura aqui para o final. E no meio da semana sempre é bom estudar um pouquinho de matemática ou física, uma matéria mais de exatas, que pode ter uma prova no final da semana, no dia seguinte, você consegue reforçar.
O importante é, se você mantiver essa rotina e sempre conseguir estudar um pouquinho todo dia, um pouquinho toda semana, um pouquinho de cada coisa, você vai estar mais preparado para as provas, o conhecimento vai consolidar melhor e você vai conseguir melhores resultados, né? Um abraço para vocês, continuem estudando e sempre que precisarem de nós, estamos aqui à disposição.